Alô, fiel, vamos lá para mais um vídeo. Vamos falar aí com nossos amigos da Energia 97 sobre o nosso Corinthians. Corinthians hoje com problemas administrativos. Mais uma do Augusto Melo, hein? Quem diria aí que esse ano iria ser melhor, mas já estamos vendo que não vai ser. É isso aí, fiel. Segue o vídeo aí. Corinthians com mais complicações, né? Com o nosso presidente. Segue aí. Assim como a Lelê, Toninho não passa pano para presidente do Corinthians. Não, ele já chegou chorando, falando, tira fora. Vai se acostumar, tem que chorar mesmo, mas é sofredor, né? Então, Ô, Lelê, vai lá. vamos lá, Diga. chegou ele, né? Por que deram a camisa 26 pro Dorival? Só pra apresentação ali. Não significa nada o 26. Camisa o quê? Número 26. 26. Eu acho É a quantidade que de técnico, não é? Deve ser. Mas enfim, ele chegou... É a multa que tem que eu não, pagar. não me Quando apeguei ele a essa for questão embora. do número, só Deve a ser camisa. 2,6K o salário dele. Deve ser isso aí. Tá próximo disso mesmo. Mas vamos lá, Lele. Então ele foi apresentado, já está no BID, já pode comandar a equipe contra o Novo Horizontino, o Dorival. Ele que foi, né, aquelas perguntas, né, de praxe, né? Mas quando perguntado aí sobre os imbróglios da direção, sobre aí as contas que não foram aprovadas, falou, cara, minha preocupação é apenas a esportiva e tá certo, né? O que ele tem que se preocupar mesmo, Lele. Chegou o Dorival aí. Exato. Eu acho que quanto mais o Corinthians, inclusive, conseguir blindar o elenco, a comissão, né, os jogadores dessa questão política, melhor. E acho que para nossa sorte, Bento, geralmente, né, principalmente os jogadores e tal, eles não dão muita bola para essas coisas, né? Eles vivem o mundinho deles ali, é do CT pra treino, pra estúdio de tatuagem, pra festa, pra não sei o quê, e eles estão nem aí para essas questões aí do que acontece internamente no clube. E eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Então, assim também com o Dorival, até porque, né, acho que tá se encaminhando aí, né, o circo tá fechando pro Augusto, eu acho que realmente vai se encaminhar aí para um cenário de impeachment. E eu acho que mesmo que o Augusto caia, que outra pessoa assuma, que a gente vai ter que ver o que vai acontecer nesse imbróglio, mas ninguém vai se opor ao trabalho do Dorival, né? E ninguém vai querer mexer ali no que, tudo bem? Está acontecendo nesse momento, uma tentativa de reestruturação aí depois da demissão do Ramon. Então é isso, Bento, é blindar, né, o CT, o Dorival, o elenco, para que eles não sintam essa turbulência aí da política do Parque São Jorge. Ô Lele, é o seguinte, mais problemas aqui para enfrentar o Novo Horizontino, hein, amanhã, às 21h30, lá em Novo Horizonte, né? Memphis Depay tá fora do jogo, hein? Possivelmente ele não vai, sentiu lá a contusão. Ele saiu contra o Flamengo, que né? Foi? Depois... Eu tentei procurar o que era. Acho que foi logo depois do primeiro gol, teve um lance ali, né, na área do Corinthians, onde ele sente ali, depois de um pisão. Acho Foi um pisão. Foi, Aí ele já começou a mancar um pouquinho, depois volta pro jogo e depois do terceiro gol ele pede pra sair. Menos mal, né, Lelê? Acho que não é nada grave, não. Deve ser só a questão de um trauma, como eles falam, né? Se lesão mais curta aí. Boa. Agora você fala aí, o negócio tá pegando pra variar, né? Eu entrei no Lelê, mais estúdio, eu entrei no estúdio, que papo era esse de 7 milha no cartão corporativo, Lelê? Explica isso aí. Ai, gente. Então, né? Uma coisa que é até chato a gente ficar falando sobre isso, mas precisamos falar, né? Vamos lá. Ontem as contas, então, do Augusto Melo de 2024, que foi o primeiro ano, a primeira gestão do Augusto Melo no Corinthians, foram reprovadas. Já tinha sido orientado pelo Conselho Fiscal e pelo CORE, a reprovação das contas, mas eles só orientam e quem define realmente se reprova ou aprova é o Conselho Deliberativo. Então, ontem, na reunião do Conselho, as contas foram reprovadas por 130 votos a 73, né? 130 aí votaram pela reprovação. E dentre os motivos para voltar pro povo ali votar para essa reprovação, existem umas acusações muito sérias, né? Acho que o primeiro ponto chave que a gente tem que deixar claro é que o Augusto deixou de apresentar muitas coisas. Deixou de prestar muitas contas, de detalhar, né, muitas coisas aí nesse balanço. Tanto é que o próprio CORE e ali o Conselho dizem que tem itens que eles nem conseguem avaliar direito, porque o Augusto não entregou. Por exemplo, o próprio contrato do Memphis Depay, que é o maior contrato que a gente tem no Corinthians, ele não entregou, ninguém sabe realmente o que é, os valores, não conseguiram ver até hoje. Né, o CORE ali, a questão do Conselho Fiscal realmente, que fiscaliza isso.
E pior que já teve até uma questão de que não sei quem tinha vazado o contrato do Depay pra mídia e tal. Mas no conselho, onde tinha que chegar, no conselho fiscal, ali no CORE, esse contrato não chegou de forma oficial pelo clube, pela diretoria, né? Assim como outras contas também. A própria conta, a prestação de contas da Arena, do fundo, não foi detalhada. Então tem muita coisa ali que o Augusto deixou de apresentar e que o CORE já vinha cobrando há muito tempo. Ele atrasou muito, né? Não foi entregando nos prazos e tal, foi empurrando com a barriga. Até que chegou bem em cima dessa votação, que não poderia passar do dia 28, porque não sei se todo mundo que está escutando aí sabe, mas tem um prazo até dia 30, né? Agora, que você tem que prestar contas para a Lei Geral do Esporte. Porque se você passa desse prazo, você perde esse prazo, você toma sanções. Então 30 quarta-feira, amanhã. Isso, exatamente. Por isso que, assim, o Augusto até tentou adiar as votações, mas o Conselho negou e falou, não tem como, a gente já tá em cima do prazo dia 30, e se perde esse prazo, o clube sofre sanções, como, por exemplo, pode ser excluído do Profut. E aí o Corinthians tem... Só melhora, hein, Lelê? O Corinthians tem 400 milhões de dívidas parceladas no Profut. Aí imagina se você é excluído do Profut. Essas dívidas já, né, pesam ainda mais. Podia, inclusive, influenciar no RCE, que o Corinthians está fazendo ali para tentar, né, organizar... Recuperação judicial. Parte dessas... Não é recuperação... Não, é a centralização das dívidas, né, que foi aprovada. E aí, enfim, não podia perder esse prazo. Então, eles votaram por conta desse prazo que estava chegando aí, precisava realmente apresentar para a Lei Geral do Esporte. Só que faltou muita coisa. Muita coisa não foi entregue, muita coisa ainda está nebulosa. E aí, então, o principal motivo da reprovação foram essas ausências. Também os 7 milhões que foram gastos no cartão corporativo. 7 milhões de reais identificados aí no cartão corporativo do clube em 2024. Só que não foi detalhado. Ele não apresentou as contas também de tudo que foi gasto nesse cartão. Então, assim, Sombra, são várias coisas, né? Você se envergonha? O aumento da... Claro. Você fica envergonhado? Claro. Acho que todo corintiano tem que ficar. Passou aquele ponto de que vocês falam, não, mas vamos ver... Passou. Passou porque, não tem assim, mais Sombra, como abençoar, isso? Isso. Porque, assim, eu não julgo o corintiano que apoiou o Augusto Melo na eleição, que apoiou até onde deu... Porque era o certo a se fazer. Porque quando você tem uma gestão que já está há anos ali destruindo o clube, afundando o clube em dívidas, e essa mesma gestão, esse mesmo pessoal quer continuar no poder, e aparece uma pessoa nova, você vai pelo menos dar a oportunidade, a chance dessa pessoa nova fazer diferente. Porque você não quer mais a mesmice ali. Mas você tá falando do Corinthians ou do Brasil? As situações são parecidas, né? Até porque política, gente, é sempre isso aí. Só que aí você dá aquela oportunidade. Entre um tiro na testa e um tiro na perna, eu vou no tiro da perna. Eu vou ver se pelo menos eu consigo recuperar. Foi o voto de confiança que a gente deu pro Augusto. A gente deu esse voto de confiança pro Augusto. Vamos lá, Augusto, vamos te apoiar. A gente sabe que vai ser difícil, inclusive, pela situação que você assume o clube que ela tá. Mas assim, o que mais me deixa revoltada, triste e envergonhada, como você falou sabe aí... Que quanto mais você fica revoltado e triste, mais o RG fica feliz, né? Sim. Que significa o insucesso do Corinthians. Exato, mas é vice-versa. Eu tô escutando ela falar e eu fico lembrando de um outro corintiano do programa que pregava o seguinte: dane-se dívida. Eu não comemoro conta bancária, eu comemoro título. Você tem que montar time, você não tem que pensar em dívida. Até certo momento, né? Porque o Corinthians já tá num momento muito crítico. 900 milhões, né, Lelê? Em um ano de gestão a dívida passiva, né? Isso aí que aumentou em 829. Já tá chegando em 3 bi, é isso? Assim, no final de 2025 vai estar perto de 3 bi, porque a gente tem 300 milhões só de juros por ano. Então, hoje, se a dívida tá em 2,5 bi... Mas, Lelê, o Corinthians vale 3? Vale. Vale 3 bi? Vale. Não, gente, tanto é que ele tá conseguindo se manter justamente por valer isso e por conta da torcida. Eu escrevi isso hoje numa rede social, eu falei assim, o Corinthians só se mantém vivo, respirando ainda e tal, por conta da torcida. Porque todo organizador de campeonato aí, de coisas, de CBF, todos os patrocinadores, todos os organizadores de qualquer competição, eles sabem da força que representa a fiel torcida. E aí você vai levando, né, aquilo ali. Porque se dependesse das gestões,
dos caras que estão lá no Parque São Jorge, já tinha fechado as portas do clube há muito tempo. Esse é o problema, né, Lelê? O Corinthians hoje tem duas coisas grandes. A dívida e a torcida. São as únicas coisas grandes que o Corinthians tem. Claro, tem um potencial grande de arrecadação também, que inclusive foi o maior registrado, né, de 1,1 então, bi. Mas é um absurdo isso. Só que por conta exatamente da torcida. É um absurdo isso, cara. E assim, só pra finalizar, o que eu falei que me deixa mais envergonhada, mais chateada, mais revoltada, é que o Augusto, ele tinha a faca e o queijo na mão pra fazer tudo que ele precisava fazer, pra responsabilizar os caras da gestão passada, né? Pra ser transparente com o torcedor. Porque tudo que a gente mais queria era o que a gente imaginava. Pô, quando alguém da oposição conseguia assumir o poder, é que a gente vai ver a realidade, de fato, o que estava acontecendo ali e tal. E foi uma promessa do Augusto na campanha. Semana da Transparência. Vou divulgar balancete mensal no site. Todo mundo vai saber mês a mês o que acontece. Não entregou nem pros caras do conselho, do fiscal, as contas. Futebol não é pro amador. Quem dera, então, né, ter essa transparência de publicar aí pro torcedor ver. E aí, pô, cara, tinha a faca e o queijo na mão. Era o que a gente esperava. Pô, chegou alguém novo, ele vai colocar ali, né, vai jogar tudo no ventilador, vamos saber o que realmente acontece. A semana da transparência que ele tanto prometeu, o relatório da Ernst Young ali, consultoria, auditoria, que ficou aquele... Ninguém sabia o que era realmente. Aí some. Lelê. Não fala mais nada de renovação, de semana de transparência. Não teve o relatório final da Ernst Young, falam, inclusive, que não pagaram, que a Ernst Young tá cobrando Tentou misturar valor. A arrecadação da torcida, aí, gente, né? Como é que você consegue defender depois de tudo isso? Ainda tem muita gente defendendo. Ainda tem. Ainda? Tem. Muita. É mesmo? As críticas que eu fiz ontem, choveu de neguinho me xingando. Xingando? Sabe por quê? Porque eles acham que se você critica é porque você quer a volta da renovação e transparência. Nossa, Porque você não pode criticar o Augusto Melo, porque os outros eram piores. Mas olha, Lelê. Mas a gente sabe como é que funciona. Você fala uma coisa do governo, por exemplo, hoje, do Lula, os caras que é Bolsonaro. Tá igual. A política do Corinthians quando tá faz assim, é igual, tá tudo assim. Alienados. Mas, Lelê, olha, assim como eu falei do Santos, vou fazer uma observação nem um pouco eivada de rivalidades. Nem um pouco. Eu vou te dizer o seguinte. Quando este cidadão veio aqui... Eu lembro. Ele não tinha sido eleito, nada. Veio a primeira vez Foi aqui. na primeira campanha. Eu falei pra vocês o seguinte. Vocês estão tudo louco. Corinthians não tem jeito com esse pessoal. Não adianta se é lá, se é cá. Um cara que chega e fala de roda gigante como plataforma, não pode ser nem levado a sério. E aí que ele ganha de presente uma eleição na segunda tentativa. Gente do céu, é um absurdo. Eu não entendo como vocês ainda não entenderam. Eu já entendi lá do meu clube, eu já entendi. Faz tempo. Eu também já entendi. Há muito. Eu já entendi. Se não cair na mão de uma entidade privada, de uma empresa com propósitos sérios, não sai mais da merda. Não sai. Não tem como. Não adianta ficar nessa, eu não contabilizo dinheiro, eu contabilizo títulos. Gente do céu, prestem atenção no que acontece. É no Santos, é no São Paulo e é no Corinthians. Sim, sim. Só muda a cor deles, só muda a cor da camisa, pra mim, é tudo assim, igual. Esse modelo associativo é decretar a falência hoje pros clubes grandes de futebol. Talvez, assim, a gente precisasse de uma reestruturação nesse modelo, né? Mudança. Só que a gente sabe que é muito difícil, Sombra. E aí a galera fala, tá, mas e aí, né? Infelizmente, os clubes estão reféns de estatuto, de modelo associativo, desses caras que são quem votam, quem tem poder para decidir lá. Nós, torcedores, infelizmente, a gente não tem esse poder. A não ser que aconteça alguma coisa que realmente, assim, né? A torcida comece a ir lá, pressione e fala, ó, tem que mudar. E os caras realmente vejam que, ó, vamos precisar mudar ou vai acontecer uma coisa muito feia aqui, uma loucura. Enfim, só que é difícil. É difícil até porque depois você que é responsabilizado, né, por... O limiar do Cruzeiro devia ser 1 bilhão lá, que eles tiveram que vender porque não tinha mais como pagar. O do Corinthians deve estar chegando perto. Porque assim, ó, hoje, pelo balanço lá, até muita gente fez confusão ontem, Sombra, porque a gente sabia que o aumento da dívida, a dívida bruta, que é aquela, assim, no ano que você faz ali no déficit e tal,
do Augusto, ela estaria em torno ali de 400 a 500 milhões. E quando no relatório do CORE eles divulgam esses 829 milhões ontem, muita gente achou que, nossa, comparou esses dois números. Então achou, não era só 400 milhões, é 800, é mais. Só que não é. Você tem a dívida bruta, que segundo o Augusto ele alega ser esses 400 e poucos milhões, só que ele diz que tem 190 milhões da última gestão, que eles fizeram uma auditoria e que tem que reabrir essas contas para ver o que é. Só que esses 829 milhões que a imprensa divulgou ontem é a dívida passiva. Não deixa de ser uma dívida, tá, gente? Dívida ou déficit? Não, é uma dívida passiva. É o passivo. Esses 829 milhões é o passivo. Que é o quê? Não é só a dívida bruta que já está executada, é todos os gastos que você tem, dívidas que ainda vão vencer e tudo mais. Então, assim, o que eles fizeram? Eles diminuíram o valor de 2024 para 2023, para chegar nesse número. Né? Então, eu tenho aqui, ó, o valor de 2023, o valor dessa dívida passiva, que é essa total aí, que engloba muita coisa, era de 1.638.685. E agora, em 2024, ela aumentou para 2.467.933. Então, dá o que 800 milhões de diferença. 829 milhões de diferença na dívida passiva, né? É só essa questão, assim, não deixa de ser uma dívida, é uma dívida igual, porque daí tem muita gente que já confunde, que acha, então não é tão ruim como a imprensa estava divulgando. Não, gente, é muito ruim. É um número absurdo. Não, é uma dívida quem quer proteger, vai fazer mágica, vai jogar culpa na imprensa, vai jogar culpa no cachorrinho Totó, que tá com o mendigo na rua, culpa em qualquer um. Assim, eles culpam quem traz a informação, né? Eu acho engraçado isso. Quem tá fazendo a dívida, quem tá lá quebrando o clube, não é culpado. É culpado quem tá trazendo a notícia. Muitas vezes assim. E claro, é que assim, a gente entende que a Renovação e Transparência, Andrés, Duílio, Gobi, Roberto Andrade, todo mundo que passou por ali, a gente entende que eles realmente têm uma responsabilidade muito maior nessa dívida. Porque eles que ficaram anos no poder, né? Então a gente sabe disso. Só que é o que eu falei aqui. Chega um momento que, 1 ano de Augusto e tal, você não pode agora ficar só jogando todos os erros que você comete, todas as dívidas que você vai jogando na gestão passada. Não, você já tá aí, você já tá com a caneta, você já sabia de tudo, você já teve chance de fazer diferente, de apresentar a transparência, de mostrar os erros dos outros, e você não fez porque não quis, Augusto. Então, não tem mais como defender. Pra mim, não tem mais como defender. A partir de aqui, agora daqui... Vai rolar o impeachment agora, né? Deve rolar. Porque com a reprovação agora é aberto um novo processo de impeachment. Fora o que já tem, pelo caso da ex-patrocinadora. Aliás, esse caso da ex-patrocinadora, né, que tá no MP, inclusive, investigação do MP e da polícia, deve ser concluído até o dia 13 de maio, pelo que me passaram hoje. Opa! Então também já tá encaminhando aí pros momentos finais. Olha a oposição aí, gente. Meus amigos. E só o que me preocupa, gente, assim, hoje eu não tenho mais medo de queda de Augusto, porque eu acho que é mais do mesmo, assim, pelo que a gente já viu. O que me preocupa é o futuro. É quem assume agora. O futuro você já sabe, realmente aí, porque é o que o Sombra falou. É difícil você encontrar. E assim, gente, agora eu vou fazer um meia-culpa aqui, porque várias vezes eu chego aqui e falo: não tem ninguém que presta no Parque São Jorge, não sei o quê, não confio mais em ninguém ali, não sei o quê, é tudo mais do mesmo, não. Sempre falo isso aqui. Aí tem o Paulo Pedro, que é um cara do CORE, e que me parece ser um cara sério, é um cara novo na política, inclusive, do clube, assim, né? Junto de Rosala, desses caras que são umas cabeças um pouco mais jovens e novas ali. Ele até falou comigo, ele tava escutando o estádio no dia que eu falei isso. Ele falou, Lelê, não é 100% que não presta ali. A gente tá trabalhando, tentando levar pessoas melhores ali pro Parque São Jorge, gente inclusive desse setor financeiro, como veio o Pedro Silveira, da XP, tal. E eu falei, não, Pedro, eu entendo. Então, assim, eu vou fazer uma meia-culpa, por quê? Se eu vou num evento que tem 99 mulheres loiras e uma morena, e eu chego aqui e falo, só tinha loira lá, todas eram loiras, eu tô errada porque tinha uma morena, né? Então, a generalização, às vezes, ela sempre é errada. Então, assim, 98% do Parque São Jorge é mais do mesmo. Mas você foi só numa questão técnica agora. Exato, é isso. É claro que tem um ou outro ali que talvez, assim, seja a esperança, Rosala, esse povo mais jovem, a chapa de torcedores que entrou também como recentemente. Como que eles entraram numa chapa do cara que queria fazer uma roda gigante?
acho que não é a chapa do Augusto, a deles, é outra, né? Esses que você tá a do falando Casal. agora. Não, mas assim, Isso que eu ia falar, você Sombra. entra ali, você Esses tem que você estar tá numa falando chapa, agora, né? onde estavam há 16 anos atrás, durante a administração do Andrés? Então, não, mas Tavam tem uns que aplaudindo não de pé as estavam. cagadas do presidente? É por isso que eu tô falando, mas tem um... Quer dizer, tava tudo pianinho, tudo quietinho. 98% estava, é isso que a gente tá falando aqui. 98% Tava tudo do lado de lá. estavam do lado de Andrés, estavam mamando nas agora tetas querem do clube. pagar de salvadores da pátria. Não, exato, é o que eu tô falando aqui. 98% são esses Lavação de caras. roupa suja no estádio 97. 98% são esses caras. Chutou o balde, chutou o Inclusive, balde, quando a velho. gente vê assim, Gobi, Cia, no movimento reconstrução. Reconstrução de uma coisa que você mesmo destruiu. Então, isso que revolta o torcedor. Eu entendo essa revolta do porquê muita gente ainda tenta defender o Augusto por esse viés. Mas 2% tem esses caras que são mais jovens, que estão aí na política, entraram aí há uns 5, 6 anos também. 2% não vence o sistema, exato, Lelê. exato. Não. É por isso que eu até faço uma meia-culpa da palavra que eu usei, que pode ser que eu tenha generalizado e colocado pessoas que não merecem isso. Mas, gente, a maioria ali não presta. É o que o Sombra falou antes, a gente não tem perspectiva de melhora, porque... Não Acabou, tem, né? esquece, acabou. Já era. É triste, mas... It's over. Próximo balanço tá com cara de 3 e pouco, hein? Sim, sim, porque só de dívidas a gente paga 300 milhões, já tá em 2,5, final do ano já tá batendo 3. Aí, segundo o Mano, fechou lá com a Liga Forte, agora todos os problemas estão resolvidos. O time é grande. É isso aí, fiel. Como vocês puderam ver, né? Nosso presidente aí com mais complicações, com muitas dívidas aí, aumentando cada vez mais nos cofres do nosso Coringão. É isso aí, fiel. Como vocês puderam ver, tá cada vez complicado, né, a situação do nosso presidente. E aí, o que é que vocês acham? Qual a sua opinião sobre isso? E aí? Deixa nos comentários aí. E também, se inscreve no canal. Não deixa de se inscrever, né? Para não perder nenhuma notícia do nosso timão. Fiel, tamo junto. Até o próximo vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. E vamos lá. Até lá. Vamos. Vai, Corinthians!